Oi, Hélio. Oi, Ricardo. Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Legal. Muito, muito. Eu tenho muito que agradecer você. Agradecer a galera toda do Caceta, né? Porque vocês foram super receptivos. Quer dizer, salvo o Reinaldo, que não faz nenhum tipo de live, né? Mas perfeito, tá muito bom. Foi muito legal falar com a turma toda. E agora, encerrando com você. Encerrando não, que de repente a gente volta em outras ocasiões, né? Com outros temas interessantes. Mas bacana, bacana mesmo. E antes de mais nada, né? Quer dizer, falar para a galera que o Hélio dispensa apresentações e a gente não vai ficar aqui repetindo aquela ladainha toda de como é que surgiu o caceta, como é, né? A gente que normalmente é isso que as pessoas ficam falando nas Verdade, lives. verdade. Pode pegar numa outra live. Pois é. Não, você podia fazer uma live, gravar uma live padrão, né? Quando o cara quisesse falar, você pimba, bota a É gravação. verdade, verdade. Você devia fazer isso. Pois é, pois é. Mas antes de mais nada, né? Aqui, olha, saudações alvinegras, Saudações, olha lá. Ó, saudações exatamente, saudações alvinegras. é pouco, olha lá em cima. Pois é, pois é. Eu já fui mais, quando eu era moleque, eu já fui mais, mas hoje em dia eu não sou tanto assim, não, sabe? Não, mas é sério, eu já fui mais. Eu morei na Tijuca, pertinho do Maracanã, e meu pai era Era botafoguense. o meu sonho era É, esse, cara. meu pai era botafoguense doente, então quando tinha jogo, naquele tempo que a gente podia levar criança, agora voltou a poder levar a criança de novo para estádio, né? Mas é criança rica, né? Porque para entrar em estádio hoje tem que ser rico. Mas naquele tempo podia entrar criança na boa, a gente ficava na arquibancada. Uma vez só que eu fui na geral, porque estava vazio, meu pai, não, vamos para geral. Mas quase todos os jogos do Botafogo, meu pai me levava. E meu time de botão, né, tinha uma escalação que era Valtencir, Jairzinho, Ferretti, Carlos Alberto, Paulo César, Brito, Leônidas, a turma toda, né? Gerson, era o meu Meu time. time de botão é o time de 67, 68. Que bárbaro, legal, legal. E depois que o Botafogo foi para o fiasco, cara, eu confesso a você que eu fico só assim, torcendo de coração, porque hoje em dia, se você me perguntar o nome de um jogador do Botafogo, eu não sei te dizer. Se me Chai, perguntar. Chai, pelo Ah, menos o é? Chai. Ah, é um chinês, não é isso? Ou um japonês, sei lá, não é não? Não, Não, mas tinha um japonês que ia jogar no Botafogo. Foi o Honda. Ah, o Honda. Passou por aí. Cara, passou, pegou e acelerou e foi embora, né? É. Mas cara, você é da Vila da Penha, daí surgiu o De La Penha, né? Sim, sim, exato. Na verdade, eu nasci em Copacabana, mas a minha família toda, ela é dali da região de Olaria e Braz de Pina, né? Hum, Você deve sim. saber, você deve, como era mais ou menos perto de Braz de Pina, você deve ter conhecido o tal do Castelinho de Braz de Pina, aquela casa na beira ali da linha do trem. Sim, 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 Aquela sim. casa era do meu avô, meus pais casaram ali naquela casa. Caramba, Pois legal. é, pois é. E agora, Olaria eu frequentei muito quando era garoto. Eu tive aula de natação no Olaria. meu avô foi um dos presidentes da Olaria. Ah, é? É, mas isso há muito tempo. A gente tem mais ou menos, eu estava pesquisando, né, um pouco sobre você, a gente tem a mesma idade, né? Você fez 62 agora, não é Dia isso? 2, Eu exatamente. faço semana que vem, 62 também. E o teu avô, ele era presidente na época ali, anos 70? Não, 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 não. Foi bem. Eu nem era nascido. Ah, Eu pô. não era nascido, foi logo no início. Ele teve um jogo que eles não sei, alguma coisa, ele perderam, não sei o que, sei que meu avô levou porrada, teve que sair carregado com um monte de gente, porque o time foi um fiasco, enfim, tem umas histórias assim. E eu tenho muita Que pena foi um de fiasco, que novidade. pois é. Não, e tem histórias que eu tenho muita pena de ter perdido, né? Tem muita história que eu gostaria de resgatar, mas agora já morrendo todo mundo, daqui a pouco é a nossa leva, morre todo mundo, e quando não tem, é difícil ficar só nas histórias que estão nos livros, né? Mas Verdade. aqui, eu herdei do meu pai isso aqui, ó. Isso aqui é fantástico, ó. Isso aqui é um pin de ouro do Botafogo, olha. Caraca, Isso aqui é ouro mesmo. que Tá, isso aqui isso aqui eu não me desfaço de jeito nenhum, vai ficar para o meu neto.
que não mora no Brasil, não sabe nem falar português, mas ele vai, isso aqui vai Você ser tem top. algum descendente botafoguense também? Tem Você... a minha filha, as minhas duas filhas, né? Eu tenho duas filhas que moram no exterior, né? Uma nos Estados Unidos, outra na Suécia, tem Ah, famílias a lá e melhor tal. maneira de se manter botafoguense é morar no exterior. Exatamente. Não, e aquela história, né? Eu fico orgulhoso que pelo menos o Garrincha deixou heranças na Suécia. Eu tenho uma filha também, então eu deixei herança na Suécia também. Ah, legal. Né? Então eu tenho um neto que certamente vai gostar de futebol, tomara. Né? E aquela história, né? O que é ser botafoguense numa cidade como o Rio, Hélio? Que é uma cidade tão. Né? A gente virou lenda ou a gente virou zumbi? O que a gente virou, hein? É, cara, nós somos uns sobreviventes, somos resistência, né? Eu acho que o Resistência. Né? Botafogo, porque assim, tem uma coisa que eu acho interessante, que o botafoguense, que nem o Brasil na Olimpíada, que valoriza as poucas medalhas que ganha, assim é o Botafogo, entendeu? É o Botafogo porque o Flamengo tem uma rotina de vitórias, tirando, obviamente, domingo passado, entendeu? Então ele está muito acostumado, inclusive tem uma autoestima muito elevada, né? É. O Uhum. Botafoguense não, o Botafoguense é arredio, o Botafoguense ele, a princípio, porra, ele só comemora depois que o apito final, não tem essa É, coisa, é. né, de você comemorar antes. Eu, por exemplo, se tiver com Twitter ligado, tal, durante o jogo, eu não falo nada, entendeu? Uhum, uhum. Porque a qualquer momento, tipo, como é que é? É Band News, né? Em 20 minutos Em tudo 20 pode. minutos pode mudar. Exatamente, Só uma exatamente. coisa, Ricardo, eu quero saber, Oi. quantos somos aqui? Aqui nós somos, agora nós somos Ah, 18 pessoas, tá bom. tá? Tivemos aproximadamente 50 inscritos, tá? Porque é uma coisa muito segmentada, é muito ligado para a turma que eu tenho de escrita criativa, né? Ah. Então, não é uma coisa assim que Você a pode me gente... explicar um pouquinho o que que onde eu Uhum. me meti? Você se meteu no seguinte: você se meteu numa turma de escrita criativa, tá? Que eu faço mentoria para vários escritores iniciantes, e eu tenho um grupo no WhatsApp com um monte de gente, tem escritores que já não são tão iniciantes, tem gente que já tem muito livro publicado, mas continua no grupo, né? Então eu sempre faço lives semanalmente, para comentar, para falar, para conversar, para falar sobre criatividade, sobre criação literária, enfim, sobre Sim. técnicas, sobre alguma coisa assim. E é óbvio, né, que no teu caso específico, você tem uma história, que você já tem vários livros que você já escreveu, desde o Meu Pequeno Botafoguense, né, o livro do papai, o Vai na Bola Glanderson, que virou filme, né? É, Que inclusive exatamente, eu era quero isso falar, mesmo. pois é, inclusive eu quero falar muito sobre isso, né? Tá, Você fez a quatro mãos o livro da Poliana Okimoto, né? isso. Então, o que eu quero que você fale para essa galera como é que é isso, você navegar nesses estilos todos, desde a literatura infantil, passando pelo humor, passando pelo romance, passando pela biografia. Porque a gente vê muita gente que se especializa, o cara só escreve humor, o cara só escreve terror, o cara só escreve romance amoroso. Mas você está sendo assim super eclético, né, nos seus estilos. E eu queria saber como é que é isso, como é que é Olha, natural ou vem e você escreve, eu, como é eu, que eu, rola? eu diria que você está dando uma informação incorreta É para os mesmo? seus alunos. É, porque assim, que de uma maneira geral, eu trabalho com humor, entendeu? Sim. Todo Uhum. lugar que eu vou, eu tô ali ligado no humor. Mesmo na biografia da Poliana Okimoto, Aham. a parte da pesquisa, da informação e dos detalhes, o Daniel Takata, ele é um estatístico e um cara apaixonado pela história da natação, Ok. entendeu? E Uhum. o que aconteceu ali? O que aconteceu foi que estávamos juntos eu estou pegando aqui, na verdade, o exemplo mais distante do, Ok. do, do- do meu trabalho, que é justamente Uhum. o da Poliana. A gente estava junto no posto 6 em Copacabana durante a maratona aquática, tá? Então a gente estava ali torcendo, eu torcendo, é o esporte que na verdade eu presto mais atenção por conta de praticar também a maratona Uhum. aquática, né? Uhum.
natação no mar e tudo mais. Então eu estava muito ligado no ano passado, na Olimpíada passada, a gente estava forte tanto na feminina quanto na masculina, né? E a feminina mais forte. E então eu estava ali acompanhando tal, estava com uma grande expectativa com a Ana Marcela Cunha, que eu admiro muito tal. E de repente, mas a Poliana, ela é muito resiliente, digamos assim, né? Ok. Tem uma história Uhum. sempre de uma superação em competições e tudo, sabe? Foi vice-campeã mundial com um tímpano rompido e tudo. Caramba, que Então, isso. é uma coisa que eu me interessei. E o Aham. Daniel, ali conversando comigo, estava me passando aqueles detalhes. Quando a Poliana ganhou a medalha, a única mulher brasileira com uma medalha olímpica em natação, a gente ficou assim, cara, porra, isso aqui é um maná. Vamos. Aí ele falou assim, vamos escrever a história da Poliana. Eu Aham. falei, cara, eu não sou biógrafo, eu não sei fazer biografia. Ele falou assim, não, eu sei fazer biografia, eu sei pesquisar isso. Aí, beleza, aí o que aconteceu? Ele escrevia Uhum. e eu estava lendo para transformar aquilo que seria uma tese na UERJ num livro Entendi. atraente, entendeu? Na verdade, assim, eu acho que eu tenho duas características. Uma coisa é a questão do humor, outra coisa é o olhar para uma obra popular. Entendi. Entendi. Então, assim, isso vem desde da coisa da televisão. E Uhum. a televisão, que na época, quando tinha programas de humor, que hoje em dia nem tem mais, Não, né? não, pois é. Entendeu? Então, a televisão aberta, que tinha essa característica de você falar com o Brasil inteiro, falar com as diversas classes sociais, com ideologias diferentes, falar com todo mundo naquele horário, Uhum, né? uhum, Entendeu? uhum. Então, eu sempre fico com um olhar para ver se estamos falando com todo mundo. Se estamos falando com o maior número de pessoas, entendeu? Bem diferente Entendi. da garotada que cresce hoje, já dirigida para o seu nicho, entendeu? Ela busca uma identificação com o seu público, entendeu? E se o público não é igual a ela, não interessa, entendeu? E assim, a Caceta era um jornalzinho da Zona Sul, basicamente, né? Uhum, uhum. Nas- Distribuía nas nas- praias, nos bares e tal, né? Exatamente. Nasceu ali na Praia de Ipanema, os meus amigos ali, o Cláudio Manuel, o Marcelo, tinham uma turminha de praia e tudo mais, mas eu vinha do subúrbio. Uhum. Então, eu queria que a gente conversasse com mais gente. E eles também tinham uma ideia bem de humor popular, até porque não era uma galera que estava fechada ali, a galera que gostava de futebol, gostava de Maracanã, entendeu? Então gostava de multidão, Uma galera que sabe? transitava mais do que a que ficava É, vivendo daquele nicho de Ipanema, né, da década exatamente, de exatamente. 70. Quando a gente foi para a televisão, a gente foi levar isso. E eu acho assim, a gente foi autor do TV Pirata e os Uhum. quadros do Caceta, na modéstia à parte, foram os quadros mais bem-sucedidos, porque a gente falava com muita gente, entendeu? A maioria, assim, Mauro Razzi, Vicente Pereira, que eram bons autores, Uhum. mas eles acabavam falando com um público É, menor, o público do sabe? JB, né? Exatamente, exatamente. Então, inclusive quando a gente mudou do TV Pirata para o Caceta, a gente extrapolou a questão da popularidade. Então, no Uhum. caso do livro da Poliana, a minha contribuição era essa, era de, pô, sabe, tornar a coisa mais próxima, sabe? Eu falava assim, cara, as pessoas têm que se identificar, as pessoas não sabem quem é um nadador. Você humanizou a forma técnica de um cara que faz pesquisa, que Exatamente. faz ciência autorial e É, etc. Né? tinha Tá, dois entendi. aspectos, essa questão, e a Uhum, questão é a seguinte, eu sou um nadador amador, uhum. entendeu? Na verdade, assim, eu sou até um certo divulgador da natação de mar, entendeu? E por conta de perceber a distância que tem entre um esporte de alto rendimento Uhum. e o que eu faço, que é uma atividade saudável. Entendeu? Esporte de alto rendimento não é saudável, é uma coisa massacrante, Você acaba com o teu físico, né? entendeu? É, Exatamente. é. Então, no fim das contas, assim, essa é a minha característica, assim, de fazer a coisa dessa forma. No caso da Poliana, assim, eu eu escrevi um capítulo que fala de como o olhar do amador
em Uhum. relação ao esporte profissional, tá? E o resto tudo, eu tava querendo trazer ele, pô, como é que é a família, não sei o que, ela namorou e tal, o pai obrigava ela a nadar, como é que, entendeu? Eu tinha essas curiosidades, ele veio com muitos dados, muitas informações, Uhum. muitos números, eu falei, cara, não, porra, eu quero Tem que saber costurar a se ela história, né? gostava. É, Ela exato. gostava de nadar, se a É. família gostava que ela gostasse, entendeu? Como é Uhum. que é, sabe? Como é que o público, como aproximar o público daquilo ali, entendeu? Entendi, entendi. Então ali foi assim. No caso do Meu Pequeno Botafoguense, por exemplo, que é um livro infantil, e é um desafio, né, cara? Você fazer um livro infantil sobre o Botafogo é, em, Pô, em pleno ano sacanagem. 2000, sabe? Sem E ser triste. mas aí eu comecei a ver coisas pontos em comum. Um deles era o fato do Botafogo ter sido criado por crianças, né? É isso, eu não sei, cara. É, É o mesmo. Botafogo de Futebol e Regatas, a junção foi o seguinte: você tinha o clube de regatas, o Uhum. Botafogo, Uhum. e o Botafogo Futebol Clube, ele foi feito assim, era uma garotada que jogava bola no Largo dos Leões, Uhum. tá? Se reunia na casa da avó de um deles, tá? E um certo dia, é, enfim, um dos parentes dele lá trouxe da Itália o uniforme da Juventus, Ah, preto e legal. branco Aham, listradinho, aham. Uhum. entendeu? Daí eles passaram no colégio, passaram um recadinho de papel assim, fulano, olha, chegou um uniforme não sei o quê, vamos na casa do não sei quem, entendeu? E começaram dali a fazer o clube de futebol e depois juntou com Que a bárbaro. regata. Que Então, bárbaro. aí eu falei assim, cara, isso aqui dá pra gente brincar, pra gente fazer a Uhum. história do Botafogo do ponto de vista de uma criança. Aí essa criança se chamava Jair, e eu botei assim, ele se chamava Jair. O pai dizia que era em homenagem a um avô, mas na verdade era em homenagem ao É o Jair, Jairzinho, entendeu? certamente. Tá? Aham. Enfim, ali realmente eu quis fazer uma coisa de humor e tal, e era tirar leite de pedra, né? Porque o Uhum. Botafogo, porra, vinha de segunda divisão. É, putz, Pô, é o que eu te falo, é criar história legal de eu tive que humor, pontuar ali, trazer os humor grandes negro, ídolos. né? Humor alvinegro. Mas tinha assim, por outro lado, tinha os grandes ídolos, né? Você tinha, pô, desde Sim, Milton putz. Santo, Garrincha, Didi, sabe? E depois você enfim, até o Túlio Maravilha, né? Manga, manga. Manga, tudo isso, né? Todo aquele folclore. Então, tentei brincar com isso para trazer para a criança. E, e o meu objetivo era fazer uma catequese, né? Ai, Um, ai, um livro para atrair a é. molecada. Aham, aham. Ainda dei uma sorte que eu lancei o livro em 2010, eu Hum. lancei o livro numa segunda-feira, e quando foi no domingo, o Louco Abreu meteu aquele gol de cavadinha no Flamengo, o Botafogo foi campeão, Putz. carioca, entendeu? Sabe, o livro vendeu loucamente. E, bom, e Caramba, desde que então, sorte. desde então eu estou esperando o Botafogo se dar bem para fazer a segunda edição. Segunda Até edição. hoje. Fazer a segunda edição revisada, né, e Exatamente, atualizada. exatamente. Ainda não deu. Agora, Aham. aí o livro do. Então, estou falando assim, sempre tem a coisa do humor. O Uhum. livro do papai, como surgiu o livro do papai? Eu tenho três filhos, tá? O Joaquim está com 29 anos, o João está com 19 e o Antônio está com 17, vai fazer 18 em dezembro. Não tem nenhum Jair, né? Joaquim, nem eu já ia. Nem eu já ia. Porra, bem podia ser. Mas Né? o Joaquim é do primeiro casamento, o João e o Uhum. Antônio do segundo casamento. Quando Ana ficou grávida do João, eu comecei a passar por uma série de situações que eu já tinha passado no desespero com Uhum. o Joaquim. E eu estava mais tranquilo, porque eu vi, pô, sobreviveu, né? Entendeu? Sobreviveu Vingou, vingou, né? Como fala a, né, todos, antigamente. a todas as minhas barbeiragens, ele O sobreviveu. garoto vingou. É. E assim, e o que acontece? A família da Ana
apesar da mãe da Ana já ter outros netos, Uhum. a Ana era a única filha. Eram dois filhos e uma filha. Então era o primeiro filho da menina, entendeu? Ok. Então a mãe Aham. estava mais próxima e tudo mais. Com aquilo, eu passei a reviver a experiência de um pai de primeira viagem. Uhum. Aí eu Uhum. estava no. Eu comecei a escrever o livro, na verdade, no dia que o João nasceu. No dia que o João nasceu, eu escrevi, na verdade, uma carta, assim, mais lírica para o Joaquim, para o Do João, João. João, não sei o que e tal, bababá, tal. Mas o meu lirismo ele vai até um determinado, dali a pouco já vira humor, né? Com certeza. Não tem jeito. E aí, Hum. eu escrevi aquele e estava de férias. Estava de férias, ele nasceu em janeiro, então dali a pouco eu escrevi uma outra crônicazinha. Aí eu pensei um livro, falei assim, cara, vem cá, se eu escrever um livro que vai desde a concepção dessa Uhum. criança até o aniversário de 1 ano, que eventos eu tenho? Aí fui listando os eventos que eu poderia ter, a visita ginecologista, sabe? A dúvida, menino ou menina e tal, aí vai, aí tem o parto, enfim, aí eu desenhei assim de maneira, eu fiz mesmo quase que o arco da história, Aham. O arco da onde história. Uhum. o parto era o auge daquela situação e eu ia fechar na festa de aniversário de 1 ano, Uhum. entendeu? Aí, do parto em diante, você teria a questão, a escolha de babá, a intervenção da sogra. Nossa, isso aí daria um compêndio, né? Isso aí, né? Certamente. Você limita. Se você for pegar até cada detalhe, a gente que é pai agora. Exatamente. E tinha uma Putz. coisa também que me chamava a atenção, que não tinha livro dirigido aos pais, né? Aham, Eu aham. tinha livro dirigido à mãe, tinha livro para criança, livro para babá, É, o pai livro fica na para mão. vovó, É. entendeu? Só não tinha livro para o pai, que era a pessoa que ficava mais disponível. Uhum. Porque a criança não quer saber, a criança só vai reconhecer o pai, entendeu? Mesmo 6 meses, 7 meses para frente, né? Entendeu? É, Alguns, quando acabar aquela imagem do peitão, né? Aí que ele vai olhar, e tem um cara aqui do lado, né? quem é esse cara que está toda hora aí, né? Será que ele também quer o peitão? E aí eu ainda brincava com isso, né? Que o cara tirou o peitão de mim, né? Na É, verdade, pois né? é, é verdade. Então, mas enfim, era uma coisa assim de fazer uma trajetória de humor da coisa, sabe? Uhum, Mas uhum. ele foi um livro que ele, na verdade, são os capítulos, ele basicamente são crônicas independentes, sabe? Que eu botei Aham. numa cronologia e eu fiz questão de manter uma cronologia para não me enrolar, porque era o primeiro livro que eu tava, foi o primeiro livro que eu escrevi, Uhum. então eu tava, não queria ousar porque podia me enrolar Se todo, enrolar. né? Aham. Sabe? Mas escrevendo aquele livro começou a me dar uma vontade de escrever um romance, sabe? E aí veio uma coisa que é o seguinte, que é a questão da baixa autoestima de um homem preto do subúrbio, Uhum, entendeu? uhum. E tal, que nunca achei que a minha história tinha alguma importância, quem é que ia valorizar, sabe? Se eu não tinha um pai que tivesse uma fazenda, um avô que foi, É, que foi nobre, entendeu? Aham. Então, assim, eu falei, eu achava que isso não tinha valor. Com o tempo eu fui entendendo o valor que tinha as minhas pequenas histórias, né? E aí o Vai na Bola Glanderson, ele parte do meu sonho de ser jogador de futebol, como todo garoto, Uhum, né? uhum. Entendeu? Então eu pensei na história assim a partir do universo da pelada Da de pelada do subúrbio, subúrbio. Aham, mas do subúrbio uhum. do meu tempo, sabe? E não o subúrbio, não a Vila da É, Penha. é, é, é a tempo que a gente jogava bola na rua e era parou, 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 para passar o Isso, carro, né? exatamente. Exatamente, entendeu? Tinha do terreno baldio Isso. e Aham, tal. E aí, quando eu comecei a escrever falando dessas coisas todas, e até voltei lá na Penha. Bom, enfim, meus pais ainda moravam na mesma casa que eu nasci, aham. e
voltei lá para olhar assim, os terrenos não existiam mais, óbvio, né? O Não, terreno com era, ou foi certeza. um prédio, ou virou igreja, ou virou desmonte de oficina, de Uhum. carro roubado, né? É, Entendeu? Coisas assim. Então, a partir disso assim, eu fui montando uma história, né? Que eu queria contar a história do Glanderson, o garoto, um craque improvável. E por uhum. que que ele era improvável? Ele não tinha dois dedos no pé. Por outro lado, esses dois dedos, a falta desses dois dedos dava a ele um chute de trivela incrível. Enfim, foi criando uma situação. Muito bem, foi avançando, avançando, e no decorrer da escrita, eu comecei a achar que aquilo poderia vir a ser um filme, sabe? Ok. E aí, e aí eu comecei a ser descritivo na situação. Então, eu comecei a fazer uma coisa meio cinematográfica já. Certo, você já direcionou para uma coisa mais visual mesmo, né? Quer dizer, quase que o roteiro, Tipo né? assim, Quase que o pô, a roteiro. ideia é, Aham. esse livro dá um filme, então vamos tentar fazer, entendeu? É, Tanto que caprichar nos cenários, nos detalhes e tal, com certeza. exatamente. E uma Aham. coisa assim que me vinha muito à imagem do filme do Cacá Diegues, que era o Chuvas de Verão. Putz, caramba, eu lembro desse filme. Era com o Jofre Soares trabalhando nesse filme, inclusive. Exatamente, exatamente. Maravilhoso esse filme. O que É, acontece? Uma das coisas uma das minhas motivações, além dessa coisa da busca de um resgate pessoal, de valorizar o que eu vivi, que durante muito tempo eu não dava a menor importância, achava que legal mesmo era a história dos meus amigos da Zona da Zona Sul, Sul. Uhum, entendeu? Sabe? Tinha uma coisa também que é o seguinte, naquele momento surgiu Cidade de Deus e uhum. todos os seus derivados, todos os Ok. favela movie ali daquele momento. Eu Aham. estava muito incomodado com Com a forma de apresentar o subúrbio e a subúrbio. favela. É, me Subúrbio, imagino. entendeu? Aham. O É, subúrbio era sempre um local de porra, crime, é. tráfico, não sei o quê. Eu falei, não, mostrar assim, é possível ter uma história divertida e leve que acontece no subúrbio, entendeu? Puta, eu acho que muito mais do que na Zona Sul. Quem não conhece o subúrbio carioca, caramba, o subúrbio carioca é fantástico. Eu vivi, quer dizer, o que eu te falo, eu nasci em Copacabana, 4 anos eu mudei para Tijuca. Mas toda a minha família era de subúrbio. Meus avós Uhum. moravam em Bom Sucesso, Olaria, Brás de Pina, sabe? Era tudo assim. Então, final de semana, meu final de semana era soltando pipa, jogando bola, tudo em subúrbio, entendeu? Pois é, pois é. Então, tinha essa coisa assim de trazer isso. Até porque, assim, a maioria, mas assim, a esmagadora maioria da população do subúrbio são de trabalhadores honestos. Putz, com certeza, Assim, e eu com ficava certeza. incomodado, por que que só se fala da exceção? Por que que só se fala dessa merreca de meia dúzia de traficantes, cara, entendeu? O tempo todo e tal, sabe? Então eu tentava descrever no livro, tem a presença do tráfico assim, mas assim, por quê? O cara vai jogar bola, tem que tirar tem que tirar É. um presunto do campo porque eles gostaram de bola, entendeu? Mas assim, não tem investigação, não tem, sabe, policial, Aham, não tem uhum. corrupção policial, sabe? Não é por aí. Acaba sendo uma coisa mais naif e tal, né? É. E muito bem, chegou um determinado momento do livro que eu queria escrever sobre o Glanderson, o garoto, e inventei um carinha, que era um brasileiro ferrado, desempregado, que sai pelo subúrbio para descobrir esse Glanderson. Eu vi nos trechos do trailer e tal, alguma coisa. Eu esqueço o nome desse ator, mas ele está É o Ailton formidável. Graça, Ailton Isso, Graça. isso, isso, ele está formidável, né? Tá Aquele muito bom, muito malandrão bom. mesmo, o cara É, é. ferrado, querendo sobreviver, está Não, fantástico, ele fantástico. é excelente porque ele empresta a vivência dele. Uhum, Ele foi de circo, ele foi ambulante, tudo. Ele conseguiu trazer tudo isso para o filme. aham. Mas antes, quando eu estava escrevendo o livro, chegou uma hora que, apesar do livro se chamar Vai na Bola Glanderson, eu comecei a perceber que eu estava escrevendo a história de uma outra pessoa, que era desse cara, Ok. entendeu? Sabe? Na verdade, e assim, mas O Glanderson, o outro é que virou protagonista, né? Quer dizer, porque no fim das contas, assim, não era o Glanderson que queria ser jogador de futebol, o Ventania que queria transformar o Glanderson em jogador. naquilo que ele queria ser, né?
Exatamente, É. Aham. exatamente isso, sabe? Mas assim, eu durante o livro, a escrita inteira, solitária ali, eu fui brigando com isso, porque eu estava querendo trazer o Glanderson, sabe? E eu não sabia, e na Cara, verdade eu não sabia contar a história do Glanderson direito, entendeu? aham. Eu sabia contar a história do Ventania e não sabia contar do garoto, entendeu? Então o garoto, ele era um escada pro Ventania, Pro mas Ventania. assim, eu achava que tinha mais apelo você falar do garoto, porque começou a primeira ideia a- que me veio foi quando eu peguei, isso era 2004 ali, eu peguei uma notícia que o Brasil poderia vir a ser sede de uma Copa do Mundo. Uhum. Poderia. Aí eu fui na linha do mestre Philip Roth. Philip Roth, uma vez eu li, ele falou assim: um livro começa com e se, E se, exatamente. É, entendeu? E se? Aí eu é. falei, porra, tá aí. E se o craque da Copa no Brasil foi um garoto descoberto aqui no subúrbio, entendeu? Esse foi um mote que me mobilizou para fazer a coisa. Então eu Aham, tinha alguns aham. elementos. Eu queria trazer o meu subúrbio, eu queria contar uma história no subúrbio mais leve e mais da garota, na minha turma da esquina, entendeu? A quem você emprestou mais o Hélio, a história do Hélio? Ao Glanderson a outros personagens ou a vários personagens ali? Eu acho que assim, tem um pouco de mim em cada um deles, entendeu? Aham, Não uhum. só de mim, mas assim, a avó, o Glanderson ele é criado pela avó. E a avó tem muito a ver com o que era a minha avó, entendeu? Ok. Que ela era uma figura extremamente popular no bairro Uhum. e engraçada, divertida, sabia tudo de jogo do bicho, entendeu? Era amiga dos Que bicheiros. Ela, bárbaro, que bárbaro. ela tinha o talão de jogo do bicho em casa, sabe? Que ela meu pai Olha. mandava levar, Aham. entendeu? Então era uma figura assim muito carismática. Eu tinha um tio também que era o Renato, que tinha essa coisa do Ailton Graça, Uhum. né? E essa a minha vontade de ser jogador, mas eu estudei no São Bento, né? Caramba. É. Então, então Putz, tive que me restringir ao papel de longe pra autor, cacete. porra, em todos os sentidos. É, em todos os sentidos. Em todos os Em todos sentidos, os entendeu? sentidos, exato. Sabe? É, e aí, falando aqui para o O nosso nosso público aqui, público, né? o Uhum. que eu comecei a perceber é o seguinte: você tem que partir de coisas que estão à sua volta. Aham. Porque quando eu era garoto, eu queria, enfim, por estar no São Bento e morar no subúrbio, quando chegava nas férias, eu ficava completamente solitário, porque os meus amigos do Sim, São Bento viajavam para o exterior. é. Os meus amigos da esquina eu já não tinha mais Já não contato. tinha mais que se ficava no São Bento o ano todo. É. Exatamente. Então o que Uhum. acontecia? Comecei a ler. Você Uhum. fica em casa lendo, lendo, entendeu? E eu tinha uma vergonha louca Esse da é minha. atualmente seria a fórmula de como construir um nerd, né? Ah, exatamente. Exatamente. Sendo que hoje o nerd se orgulha de ser nerd, Não, sim. Naquele né? tempo não. Naquele tempo Aquilo era era uma o coisa, era outro. uma construção É, envergonhada, não. entendeu? É. Era uma coisa envergonhada. Tanto assim, quando eu comecei a escrever, me exercitar e tinha um caderninho de escrever e tal, eu fui para ficção. Eu queria inventar coisas que, entendeu? Que tivesse na minha cabeça e não no meu dia a dia, não que tivesse ali em volta. Eu Não, É para você brincar, né? não queria descrever a Vila da Penha, a obra Uhum. que não acabava nunca na minha casa, o carro velho do meu pai que eu tinha vergonha, entendeu? Sabe, eram coisas que eu queria esconder, que eu Aham. tive que desencavar e deu trabalho, porque tinha muita terra por cima para eu desencavar toda essa história do passado e conseguir trazer preciosidades para colocar no meu livro, Uhum. entendeu? Uhum. Foi uma Puta, deve ter situação. sido fantástico, porque isso que você fala, né? Tem que você começou a criar um outro mundo quando você estava durante suas férias, por exemplo. É porque você queria brincar, você queria ter alguma, você não podia
escrever sobre tua realidade que ela já está ali. Porra, que saco. Eu acho que eu já. Enfadonha. Vou fantasiar alguma coisa para poder brincar. Eu fazia a mesma coisa, É, em outras circunstâncias, mas eu criava cidadezinhas cenográficas, uhum, brincava de estúdio de televisão. Aí um amigo meu ganhou uma máquina, um Super 8, uma câmera Super 8, a gente começou a gravar coisas de Super 8. Aí, naquele tempo, você tinha que esperar 2 semanas ou 3 semanas para o filme voltar do México, da Kodak, para revelar o Super 8. Aí, aquela ansiedade, aí você botava na máquina, queimou a porra toda, você não via nada. E os filmes só tinham 3 minutos em cada cartucho, custava um rio de dinheiro, os pais ficavam desesperados, enfim. Mas era brincadeira, né? Brincadeira de quem queria fugir um pouco daquela realidade, ou da realidade do dia a dia. Como você falou, no teu caso, você não tinha mais os teus amigos que viajavam, que estavam é, longe, você tinha que ficar mais tempo no subúrbio, e o teu subúrbio era a tua realidade. Vou brincar com o quê? Não tem mais meus amigos, vou fazer o quê? Vou escrever. Legal. Vou escrever sobre o meu dia a dia? Não, saco. Eu é, vou fantasiar, né? é. Aí, por isso que eu, assim, gostava muito de ler com os contos, né? Assim, Uhum, uhum. Rubem Fonseca, Inácio de Loyola Brandão, Aham. foram os caras que eu acho que eu li tudo desses caras, entendeu? Porque eu ficava fascinado com aquele mundo. Muito mais até do que o romance policial, que é uma coisa que é muito cativante, né? Mas, assim, eu gostava dessa coisa das histórias sem pé nem cabeça. Luiz Fernando é Imediato, os caras até que nunca mais ouvimos falar, né? Aham. Entendeu? Mas os caras que criavam uns contos meio fantásticos, né? Eu gostava dessa coisa, sabe? Porque justamente que era a fuga, Fuga, né? exato, exato. A Aham, fuga. exato. Eu mergulhava, meu pai tinha muitos livros em casa, quando era bem moleque mesmo, tinha muitos livros em casa, e eu mergulhava e, pô, caramba, eu li Guy de Maupassant, sabe? É um troço assim, impensável para uma pré-adolescente, né? Não, teve uma onda assim que eu tinha um vizinho que justamente ele cresceu comigo, o Paulo, vizinho de porta, assim, que ele tinha também, eram três irmãos, nós éramos três no começo, depois nós somos cinco no Uhum, total, mas somos três que crescemos juntos. Aí depois vieram ok. os outros dois. E Aham. o Paulo batia com a minha idade e também tinha os interesses. Aí a gente começou a ler junto, o Ah, Círculo do legal. Livro. O Círculo do Putz, eu Livro. lembro do Círculo do Livro, caramba, eu batia na porta para entregar, aqui É, a caixinha, cara, era o máximo aquilo. Eu era exatamente, sócio do Círculo do Livro. A exatamente. Edna está ali rindo, ela devia ser sócia também do Círculo do Ah, Livro. é, Era e, maravilhoso, Aí caramba. teve um livro que me agoniou muito, que Hum, foi A Idade da Razão do Sartre. Meu Deus, aquilo, puta. eu não tinha idade para ler Não aquele tinha troço. idade da razão para ler Eu aquilo. deprimido demais. Eu ia pegar o livro, sabe? Eu ia pegar o livro, eu já ia com medo. Falei, meu Deus, mas eu não conseguia parar de ler. Ao mesmo tempo que eu falei, bicho, mas eu não posso ler. Doideira, cara, que loucura, que bárbaro. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, o papo está ótimo. Como é que foi isso de fazer a adaptação da linguagem, né, da linguagem literária do Vai na Bola para a linguagem cinematográfica? Como Então, é que foi isso, essa nisso adaptação? aí, o roteiro foi feito em quatro mãos, né? Eu Uhum, e o diretor, o Jefferson D. Tá? É, quando, quando eu achei que. Bem, enfim, como eu disse aqui, eu escrevi o livro, já achava que aquilo dava um filme. E todo sim. mundo que lia, mesmo já no rascunho, falava, pô, Aham, isso aqui tem uma cara de filme, tem uma cara... E eu acreditei que aquele livro daria um filme a um ponto tal que não pensei em roteiro, não pensei em argumento, não pensei em nada. Eu pegava o livro e mandava para a produtora, uhum. entendeu? Ah, olha aqui. E obviamente que nenhum produtor leu o livro, Putz. gongava direto a Não, minha ideia. apesar de você já ser um cara notório, com certeza, quando você mandou isso para, Mas né? enfim, beleza, tá, mas porque assim, até porque o livro não fala, não conversava com o programa do Caceta, entendeu? Sim, sim. As pessoas têm uma expectativa, pô, o cara entregou, deve ser um negócio dentro da linguagem, né,
do que eles exatamente. fazem, né? E ver um negócio Exatamente, diferente. não era. Inclusive, uma das coisas que eu queria era fazer, era um trabalho solo, que eu queria fazer alguma coisa que os cacetas não pudessem dar palpite nenhum também, Uhum, uhum. entendeu? A gente tem um trabalho coletivo muito grande e muito intenso. Passou pela tua cabeça criar um heterônimo, ou, sei lá, um codinome, alguma coisa? Não, 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 porque né? eu queria que as pessoas soubessem que eu estava Que escrevendo, você que estava escrevendo, ok. entendeu? Uhum, uhum. É, mas, enfim, apesar disso, teve uma produtora, a Clélia Bessa, da Racor Produções, que ela leu o livro, gostou do livro, e teve uma cena do livro que ela considerou cinematográfica, Ó, entendeu? Uma cena que era quando, porque quando o Ventania descobre o menino, ele começa, ele inventa um treinamento, tá? E o treinamento que virou a cena emblemática, e no filme também ela acaba sendo muito importante. uhum. Ele vai para o calçadão de Madureira, calçadão lotado, dá uma bola pro moleque e fala assim: "Tu tem que chegar lá do outro lado com essa bola no pé. E o cara tem que driblar os ambulantes, as O pessoal. pessoas, não sei o quê e Ah, tal, e jogar a bola num cesto de lixo que tem lá na casa do cacete, entendeu?" Ela falou: "Cara, isso aqui eu tô vendo que dá um filme, não sei o quê, beleza. Vem aqui conversar comigo." Aí eu fui lá conversar com ela, aí a gente batendo papo e tal, começamos a pensar quem poderia fazer. Aí uhum. eu falei, aí eu falei do Jefferson D, que por acaso eu tinha conhecido um amigo, tínhamos um amigo em comum, um diretor de É o fotografia, Jefferson é o diretor, né, do filme. o diretor, o Uhum, diretor. E ele estava rodando um filme chamado Brother na época, e o diretor de fotografia era o mesmo diretor do Caceta, do início do Caceta. uhum, E esse cara, ele falou assim: "Cara, eu tô trabalhando com um cara que eu acho que você vai gostar de conhecer." E ele pôs a gente em contato, eu levei o livro e tal, ele gostou do livro, então eu falei isso para a Clélia: "Clélia, eu acho que, porra, eu e o Jefferson." E tinha uma interrogação tremenda, porque ele faz coisas muito dramáticas. Inclusive, ele está agora com o filme que é sobre o Luiz Gama, uhum. Doutor Gama, está no cinema e tal. Ele não fazia humor, entendeu? Então as pessoas tinham muita dúvida, o Daniel Filho tinha muita dúvida: "Pô, esse troço não vai dar certo, como assim?" Mas a gente se entendeu. E acontece que ele fez uma primeira leitura e um primeiro rascunho assim, de botar o livro como em forma de roteiro. Aham, uhum. Essa primeira passada ele fez, entendeu? E isso me ajudou muito, entendeu? E depois, assim, a transformação, primeiro, aí uma primeira transformação foi, cara, o livro, a história, vamos contar a história do ponto de vista do adulto, porque vai ser complicado você arrumar uma criança para protagonizar um filme, um É, jovem, um aham, adolescente, entendeu? uhum. Vamos contar a história a partir do Ventania. Aham. E o livro, ele é uma saga meio de uma dupla, né? Sabe? O garoto o aprendiz e o Uhum. mais velho, né? É É, e meio o o mentor e o o aprendiz. mentor e o aprendiz, né? Enfim. Mas o filme ele tinha que ter uma dimensão maior. Aham. Aí entraram as mulheres, aí eu valorizei a avó, a mãe do garoto, tal, que é a avó que fazia o papel de mãe, né? Porque a mãe foi embora, tal. E o Ventania, ele tinha uma ex-mulher, que era um caso que vai e não volta, sei que e tal, e também tinha um garoto, um filho, que ficava com ela, que o garoto queria ser jogador de futebol, mas a mãe não Cara, deixava muito contato com ele, entendeu? Aí a gente foi criando uma dimensão, sabe? Criamos um vilão, que era o cara para quem o Ventania estava devendo uma grana, estava sempre uhum. cobrando dele, não sei o que e tal, Essas entendeu? coisas não estavam no livro. Não estava no Ok, livro, não ok. estava no livro, entendeu? Uhum. E o desfecho do livro também, é, ele era pesado
para ser um desfecho de um filme, entendeu? Ok. Então a gente Uhum. mudou completamente o caminho, sabe, do final do filme. Então foi bem interessante, porque assim, foi assim, porque o livro eu escrevi sozinho e o Uhum. filme era uma obra coletiva, A entendeu? partir, quer dizer, o teu livro serviu, claro, com certeza foi mais do que um argumento, mas ele foi um grande argumento, né? Entendeu? Uhum. Uhum. É, ele serviu assim e assim muitas contribuições, né? A própria produtora, o que ela trazia, sabe? Questões mercadológicas, porra, sabe? Você não pode ser o próprio nome vai na bola, Uhum. Anderson, fala, pô, você não Uhum. pode afastar as mulheres, É, entendeu? A é. mulher é a mulher quem normalmente escolhe. E aí, vamos ao cinema? É ela que dá a sugestão, entendeu? Se o livro ficar só nisso, não vai rolar de ter público esse filme. Então, quer dizer, Ah. o autor, ele é muito apegado. Então, tem várias cenas que eu, porra, me incomodava quando caía. Imagino, imagino. Quando Você vai caía. tirar isso, que puta, eu achei do cacete dentro do livro, É, na história, isso aí é uma cena que fundamental para a história. Corta, uma, lima. uma cena particularmente que, puta, como eu sofri, porque o garoto vai para, na verdade, eles foram para o exterior, né? Hum. E aqui no filme não, no filme o cara sai do Rio e vai para São Paulo. Bom, se a gente pensar a realidade carioca, foram para outro país mesmo. O exterior, exatamente, exatamente. O contraste dos prédios, né? Avenida Paulista. Exatamente. Mas na verdade ali o cara foi para a França. Uhum. Chegou lá, deu uma merda, deu uma confusão tal. Eles foram, na verdade, expulsos, mas para vir para o Brasil, ele inventou que ele estava com uma contusão, estava só dando um Uhum. tempo que veio se recuperar do Brasil, naquela situação, não sei o quê. Mas para isso ele tinha um amigo que era o dono de uma empresa de ônibus lá no subúrbio também, Uhum. na vizinhança, que um cara que cresceu com ele. E esse cara emprestava uma grana, tá, babá. Ele falou, porra, empresta o seu apartamento lá na Barra da Tijuca, porque jogador, né? Porra, quem é que vai acreditar num jogador morando Que na não Vila mora da que não mora na Barra da Tijuca. Porra, entendeu? Aí ele pegou um apartamento e emprestou para ele, muito bem. E aí também a chance de rolar a questão do preconceito racial Uhum. e tal, né? Uhum. Em determinado momento, o garoto foi pro. Bom, enfim, o que aconteceu? O Ventania conseguiu esse apartamento e viu que podia transformar numa garçonnière, né? Nossa, o cara é safado mesmo, puta merda. Aí, aí ele fala pro garoto para ele dar, pô, vai conhecer a praia, não sei o quê. O garoto vai andar pela praia e ele fica no E apartamento, chama umas garotas, não sei o que e tal. Quando o tem, garoto tem que falar para essa galera mais nova, né, o que que é uma garçonnière. Nossa, eu não sei nem se é uma coisa muito carioca, ou se é, né, pô, desde o tempo do Império, né, essa coisa da influência é. francesa e tal. Essa parte não está no filme. Essa parte está só no livro. Não está Essa no parte está livro. só no livro. Ah, E aí o que acontece? Acontece que o garoto volta, o cara ainda está nos trabalhos, né? putz, Aí ele que fala assim: não, não, vai doideira. pro. Ó, tem uma sauna aqui no condomínio. Aí o garoto desce para tomar banho na sauna, entendeu? Enfim, aí quando ele chega lá, tá todo ensaboado, não sei o que e tal, chega uma moradora e vê um preto todo ensaboado Putz. na sauna, na Barra da Tijuca, e Aí, é uma putz, merda do cara. caralho. Eu tava o tempo todo pensando nessa cena desse cara todo cheio de sabão, Aham, um aham. preto todo branco de sabão, sendo levado assim para a delegacia, entendeu? Para desenrolar a situação tal. Mas Limaram a cena. a gente fez, sei lá, talvez uns 12 ou 13 tratamentos, entendeu? Aham. No 10º, ela não sobreviveu, Lima a cena. Puta, sacanagem, né? entendeu? Sacanagem. Mas assim, na época, me incomodou muito. Uhum, Depois, quando eu vi o resultado, eu vi assim, a contribuição do Jefferson pro êxito do filme foi fundamental, uhum. entendeu?
foi fundamental. Até porque, assim, eu, o tempo todo, estava ligado na questão do humor, sabe? Uhum, uhum. E ele tinha a contribuição da coisa do drama, sabe? Ah, Para dar entendi. Aham, uma outra, aham. uma outra tridimensionalidade Tridimensionalidade, exato. à história, entendeu? Aham, aham. Então a contribuição dele assim foi muito, mas muito importante na história por conta dessa coisa assim, por conta de justamente por ele não ser um diretor de humor para fazer gag e não sei o quê, Uhum, entendeu? Então uhum. acabou que ficou com o filme ficou estruturado, sabe? Com uma história que tem uma realidade por trás, tem humor o tempo todo no diálogo, nas situações e tal, mas você acredita nos Mas personagens. fica um filme robusto, né? Não é aquela coisa Exatamente, de exatamente. bem, né? Eu fiquei muito orgulhoso assim do resultado. Tá muito bacana. Tá no Telecine, se vocês puderem assistir, vai ser, Uhum. acredito que Legal, legal, muito. E como é que foi a tua entrada como ator no filme? Tipo, eu quero fazer parte da minha criação, ou acharam pertinente, ou como é que foi isso? não, primeiro assim, começa o seguinte, sendo eu do Caceta, Uhum. eu eu era um ponto de venda, né? Sim, ponto de venda, com Como certeza. ator, né? É, com Entendeu? certeza. Só que eu não queria fazer papel principal, entendeu? Uhum. Eu queria fazer eu queria ser meio Hitchcockiano, né? Que de repente, se você fosse, sei lá, isso está me vindo agora. De repente, se você fosse o Ventania, ia ser muito estereótipo caceta, né? Quer dizer, as pessoas É, iam ler dessa forma, né? Iam entender dessa eu forma. acho que iam se É, decepcionar, porque é. Que ele não não tem, é não é isso, né? aquele humor do É. caceta de, sabe, hilariante. Aham. Ele é um humor mais contido, assim, entendeu? Uhum. Então eu queria fazer um personagem. E aí tinha um personagem que eu achava que casava, justamente o personagem que eu fiz. Eu falei, cara, eu quero fazer esse cara aqui, entendeu? Que era um amigo do Ventania, Uhum. sabe? Um ex-jogador que ia te dar sabe? Que ia dar o caminho das pedras para ele, e tal, Aham. Aham. entendeu? Sabe? Então foi uma situação assim meio conversada e que também eu também tinha me adaptar a minha interpretação de um programa farsesco Uhum. para um humor mais realista ali, sabe? Entendeu? Aprender, ouvir o cara, ouvir a dica do diretor, sabe? Conversar com os atores do filme e Uhum. sacar como fazer aquilo. Não é aquela coisa de você, né, da liberdade que se tem quando você faz humor, né? Você tem que seguir ali o roteiro, seguir o É toda uma diretor, lógica. É, toda uma é. construção, né? Ainda mais que não são gags, né? Uma coisa que tem um fio condutor nessa Exatamente. história, né? Além disso, quando você roda um filme, você não roda ele cronologicamente. Exatamente, Você exatamente. É começa muito pela cena doido, final, você, é daí muito doido. vai no, sabe, entendeu? Então você tem que saber onde eu tô e para onde eu vou, aqui Aham. nessa cena, de onde eu vim e para onde que eu tô indo, Tem que retomar sabe? tudo aquilo, né? Qual é eu tava triste e agora eu vou ficar feliz lá na frente, ou Uhum, vou acontecer, uhum. sabe? Eu tinha que entender esse tipo De de dinâmica, movimento, né? De dinâmica. né? E como é que foi a opção, agora falando um pouquinho, até mesmo para o pessoal que escreve, né? Que a gente fala muito sobre cenários e tal. Ah, por que não foi filmado no subúrbio do Rio? Porque o Rio já está completamente desfigurado, não tinha nenhum recanto, ou vocês optaram por um lugar que vocês pudessem ficar mais tranquilos? Porque eu sei que vocês não filmaram no Rio de Janeiro, né? A gente filmou em Muriaé. Muriaé. Uhum. Muriaé. Aí vem a coisa a produção, vem a coisa quando a vida real chega para Aham. mandar no filme, né? O negócio é o seguinte, a gente começou a fazer tudo, o que foi legal assim, todas as decisões, as macro decisões, elas foram tomadas em conjunto, e Uhum. principalmente na dupla eu e Jefferson, sabe? Agora, quando a gente foi rodar o filme, aí é que eu entendi que o filme é do diretor, não é do roteirista, entendeu? Putz. É Você doloroso escreve, ser beleza. roteirista dói, né? Aí você entrega e torce É para que o verdade, cara, é verdade. sabe? Mas é ele quem está contando naquela história. Aí o que aconteceu? Ele,
num período que a gente estava vendo locação, não sei o que e tal, o Rio estava bombando. O Rio estava bem, estava entre Copa do Mundo, Olimpíada, aquela coisa, sabe? Sérgio Cabral ainda estava solto. Ainda, Sérgio Cabral ainda parecia ser um cara legal, né? É, sabe? E aí o que Para acontece? ficar legal, vote Sérgio Cabral. E o Complexo do Alemão tinha sido pacificado. É, já tinha bondinho e tudo, né? A gente foi ao Complexo do Alemão. Uhum, Foi nessa época que eu conheci até o René Silva e tudo. uhum, É, e aí a gente resolveu que o filme ia ser rodado lá. Boa parte do filme seria rodado no Complexo do Alemão. uhum. Tá? Mas enfim, aí você vai, aí você decide aquilo, maravilha. Vimos qual era o campo, tudo bem, isso aí. Quando a gente voltou para rodar lá, já não era mais a mesma coisa, entendeu? Imagino, é. Uhum. Porque eu fui com a minha câmera para tirar foto dos lugares, dali a pouco recebemos um recado. O que que esse cara está fotografando aí? Eu Puta não vi, merda. eu nem vi quem era, quem Mas te mandou o viram, recado. né? Mas me viram e falaram, ó, sim, aí a gente começou a ver que, aí eu comecei a ficar com medo Aham, uhum. medo da Puta, situação. claro. Mas a gente estava ainda, porra, não acho que dá, não sei o quê, porque tinha uma barbearia perfeita, tinha um salão de cabeleireiro, sabe? Tinha um campinho, tava tudo ali, sabe? Campinho ali na Avenida Itaoca, né? Por isso. É, tava tudo ali perfeito. Só que na fase da captação, a gente foi numa empresa chamada Energisa. Hum, E essa empresa, ela gostou da história e tal, e falou assim: olha, a gente patrocina um polo cinematográfico em Cataguases. olha. E, cara, vocês já viram como é Muriaé? Eu falei, pô, Muriaé? Ele falou, Muriaé é o subúrbio carioca. Muri? Ah, é. Aquela coisa bem. Puta, bem. A gente ficou, pô, mas será mesmo? Não sei o quê. Aí a diretora falou assim: eu vou mandar umas fotos para você ver. Quando ela mandou as fotos, a gente falou: caraca, mas é Mesmo. muito subúrbio carioca. E aí tinha as vantagens, né, da produção. Você está numa cidade menor, você está concentrado, isolar a Uhum, equipe numa cidadezinha, e você ter deslocamentos rápidos. com é, certeza. É, com certeza. a cidade acolhendo um filme, ou seja, a cidade queria ser figuração, Uhum, uhum. gerou, Você gerou, envolve todo mundo, né? gerou receita para a cidade, porque a gente produziu, Caramba. a produção foi feita lá, e Aham. tinha alimentação, segurança, transporte, todo mundo era de lá, Que entendeu? legal, que Eles se bárbaro. envolveram muito, a gente conseguia criar, a gente criou a primeira cena que eu fui ver rodar era um engarrafamento. Puta. A gente criou um engarrafamento para o Ailton Graça. Quer dizer que é improvável isso em Muriaé, né? E, pois é, o que aconteceu? As pessoas gostaram de passar 4, 5 horas num sol lascado, preso dentro do carro, e eu preocupado com ela, falei, meu Deus do céu, essas pessoas aí, e as pessoas felizonas. É que bárbaro, meu Deus. Então, uma coisa que jamais aconteceria no Rio de Janeiro. Aham, Você aham. para numa rua aqui para você ver o que vai acontecer. Putz, caramba, né? Então, no fim das Imaginável. contas, assim, tem essas coisas que são interessantes quando as suas dificuldades já acabam resultando numa solução criativa, sabe? Aham, aham. É muito bacana isso. Isso aconteceu bem no filme. Então a gente foi para lá e a gente foi muito feliz em Muriaé, rodar o filme lá. Não teve comparação em relação a rodar o filme aqui, entendeu? A gente só lamenta que, pô, que quando o filme foi lançar comercialmente, a gente estava nessa Uhum. pandemia, a gente Puta, não é. pôde fazer as sessões que a gente gostaria de fazer em Muriaé para retribuir ao público, né? A gente fez uma sessão lá Pô, em, sacanagem, né? Mas, é, pô, daqui a pouco volta, sabe? daqui a pouco volta É, a gente vai retoma, lá. retoma. E, Com certeza. e, e quais são os próximos projetos do Hélio? O que o Hélio está programando aí pra gente? Olha, meus próximos projetos é o seguinte, eu tenho aqui. Começa o seguinte, primeiro que no momento eu estou muito envolvido no lançamento desse filme, na promoção Uhum, do filme e uhum, tudo mais. Tem algumas histórias que não estou conseguindo tempo
para Tocar. avançar. E Uhum. tem algumas coisas que eu de série para streaming e Uhum. tal, que ainda estão muito no embrião ainda. E eu, enquanto botafoguense, Não pode falar nada. eu só falo Não, depois. Como eu disse para você, eu só não. comemoro aos 45 do segundo É, tempo. todo botafoguense sabe disso. Como eu nunca mais fui a jogo do Botafogo, o Botafogo, no segundo tempo, ele espera ainda o adversário entrar primeiro ou não? Porque Tinha essa coisa. tinha com Tinha certeza essa coisa. tinha, não. O É, Botafogo não entrava enquanto o adversário entrasse no segundo verdade. tempo. É Mas verdade. acabou isso, Vou mataram prestar isso. atenção. Eu Tem vou que prestar prestar atenção atenção. no Depois você me próximo fala, você jogo. me avisa. Aí eu te aviso, te Você... aviso. Hélio, e uma pergunta que eu sempre faço para os entrevistados, que é uma coisa assim, virou quase que um clichê. Mas para essa turma que está começando agora a trabalhar com cultura, trabalhar com literatura, trabalhar contando histórias e tal, e ainda mais num país como o nosso, que a gente tem tanta dificuldade, que a gente vê tanto filme, né, da vida toda da gente, sempre filme que os caras mais ferrados possíveis, os caras nos Estados Unidos, uma editora qualquer gostou do livro do cara, o cara fica milionário, né? O cara recebi um adiantamento de US$ 1 milhão para poder escrever um livro. Aí fala assim, cara, é impensável isso aqui, né? O cara recebe US$ 1 milhão, ele não vai fazer o livro, ele vai meter o pé, não vai ficar aqui. Então, o que você diz para essa galera que está querendo dedicar a vida mesmo à arte, à literatura, enfim? Eu digo, em primeiro lugar, o seguinte: você tem que ser o maior investidor da sua obra, sabe? Uhum, Você não pode escrever pensando assim, porra, e se alguém vier e me der. Não. Você tem que ter uma ideia que te apaixone, uhum, sabe? Eu acho que de uma maneira geral, você olhar em volta de você e ver o que que você pode extrair dali, o que que você gostaria de contar ali, e pensar que você tem que pensar numa história que você consiga ficar envolvido com ela durante muito tempo, uhum. porque não vai ser rápido o processo, não tanto de um livro quanto de um filme. É sempre um processo longo. É. Então, você não pode ter uma história que você se canse do processo, sabe? No fim das contas, o processo, você tem que se apaixonar por aquele processo, porque é ali que você vai viver, entendeu? Uhum, Não, uhum. não fica pensando, porra, na bilheteria, o tapete vermelho, quantas mulheres você vai comer, Uhum. esquece tudo isso, entendeu? Uhum. Tu tem que pensar no processo da criação e aquilo tem que ser prazeroso, aquilo você tem que estar tirando coisas boas de você e não desistir quando não tiver ideia, entendeu? Se não ter, Bom isso. não desistir Legal, quando não legal tiver isso. ideia. Quando Isso é você não legal. tiver ideia, porque assim, o que acontece? A pessoa deixa de lado, quando eu tiver ideia, eu volto àquilo. Não, Não. todo Uhum, dia você tem que encarar aquele papel em branco, sabe? uhum, Todo dia. Porque mais cedo ou mais tarde, uma ideia vai pintar. Eu me lembro que quando eu estava escrevendo o livro, teve um momento que eu tirei férias no Caceta. A gente tinha uhum. umas férias de 10 dias no meio do ano. E aí eu fui para Nova York com a Ana e assim, o que acontece? O livro eu já tinha começado, o livro estava chegando na metade, assim, eu não tinha ideia de o que ia acontecer lá na frente, mas eu via que naquele momento eu precisava dar uma virada Uhum. na história. E eu não tinha essa ideia, Você não tinha, não tinha virada, né? não É. tinha virado, não tinha ideia. Precisava, mas não estava vindo, né? Precisava, tal. E a Uhum, gente foi fazer essas férias em Nova York. E aí a ideia era, eu ficaria escrevendo durante de manhã até umas 3 da tarde, depois a gente ia para as férias, né? aham. A Ana saía, ia para museu, não sei o que e tal. Aí a Ana fez o seguinte, ela me trancava Cacete. ela me trancava no apartamento, ela ia passear. Botava um potinho de comida.
E eu, porra, cara, no começo eu ficava andando por dentro do apartamento sem ideia nenhuma, sabe? Aham. Mas não tinha nada o que fazer, eu sentava no computador. Aí começava escrever assim, meio sem convicção. Aí dali a pouco, aí a coisa começava a andar e dali a pouco o que acontecia? Ela voltava. Ah, Ela, então vamos passear. Eu falei, agora não. Agora não. Agora Olha o que vamos você ficar fez, né? Olha o aqui. que você fez. Agora não É, vou, não. aí acontecia isso. Cara, a ideia vem, Uhum, uhum. E entendeu? aí A você ideia entra vem mesmo. naquele Se estado que eu chamo de você, estado se de você flow, né? tiver, Você vai embora. é, Uhum. se você desiste, a ideia desaparece, some e É, não vem. Então, o que é. eu digo é isso, cara. Por isso que eu digo que você tem que ser o maior investidor, entendeu? Uhum, Você tem que uhum. investir tempo, sabe? Não é grana, né? Você tem que ter tempo. Cara, ser roteirista. Puta, você não precisa pagar nada para ninguém, para você fazer o que você faz, entendeu? É. Você senta e escreve, entendeu? Então, é isso que você tem que fazer. Mesmo que depois você vai jogar fora. Muita coisa ali, depois, porra, a maior parte você descarta, né? Escrever, Não, não, a maior parte né? se descarta, com certeza, Entendeu? né? Tem a que a gente chama da técnica do menos é mais, né? Quando você faz a, É, a primeira leitura, você fala assim, caramba, não, vou é, dar, pau, 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 sabe? Então, escrever é é, cortar é palavras, cortar a palavra, né? exatamente, exatamente. Então você tem que botar e depois Uhum. cortar sem pena, cortar É, sem cortar pena, sem pena. né? Hélio, estamos já com a nossa hora aqui. Adorei o nosso bate-papo, fantástico, Também, Ricardo. muito legal Legal. mesmo. Quem sabe a gente não marca depois, Com no certeza, futuro, pode, mais pode uns contar. bate-papos aí, quando você tiver mais alguns projetos também, mais algumas coisas. Isso, Achei isso. fantástico, queria muito agradecer, sabe, tua generosidade de estar aqui com a gente, tá, de estar engrandecendo aqui essa galera que está acompanhando com a gente, tá bom? Um Foi um beijo prazer. grande, Foi um prazer. tá? E a gente Valeu, vai mantendo gente. contato. Valeu. Gente, uma boa noite, obrigado para todo mundo que esteve aqui Edna, até Kátia, agora. Edna, Kátia e César foram os que eu vi aqui. A Mas Jussara se você rodar, também. a setinha assim, a gente chegou a ter 20 e tantas pessoas. Então, tem gente pra caramba aqui. Se a gente, a gente sai Legal, rodando a legal. setinha aqui, tem a turma toda aqui. Legal. Tá? Querido, fica com Deus. Um beijão grande, saudações alvinegras. E depois você me diz se a gente ainda espera o time entrar Pode ou não. deixar. Vou te falar. Vou Valeu, um te beijo falar. grande. Tchau, fica com Beijo, Deus. beijo, tchau. Tchau.